Fala galera do canal Interagindo Química, beleza? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre geometria molecular. E o que é isso? As moléculas, elas quando elas estão ligadas ali um átomo no outro, eles vão estar numa forma, numa geometria característica. E essa geometria, essa forma que os átomos se organizam dentro da molécula, vai depender da teoria de repulsão das nuvens eletrônicas. Mas o que é isso? O que é nuvem eletrônica? A gente vai considerar nuvem eletrônica todo par de elétrons não ligantes, toda ligação simples, toda ligação dupla e toda tripla ligação. Então, par de elétrons não ligantes, simples, dupla e tripla ligação serão considerados nuvens eletrônicas. Então vamos lá, a gente consegue compreender isso aqui melhor quando a gente começa a ver exemplos, tá? Então o que seria uma nuvem eletrônica? Digamos que nós temos um átomo central e nesse átomo central ele tem uma ligação para a direita e uma ligação para a esquerda. Isso aqui vai ser uma nuvem eletrônica, certo? Essa simples ligação e essa simples ligação ao redor do átomo central nós consideramos como nuvens eletrônicas. A primeira geometria molecular que nós vamos estudar é a linear. Então vamos nessa. O que vem ser geometria linear? A geometria linear, nós vamos falar sobre moléculas diatômicas. O que são moléculas diatômicas? Moléculas formadas apenas por dois átomos. Então, uma geometria linear, ela sempre vai ser, por exemplo, uma ligação entre o HCl. Nós vamos ter o hidrogênio ligado ao cloro. Ou seja, a estrutura, a forma que com melhor, os elétrons vão estar distantes uns dos outros, vai ser numa geometria linear. Ou seja, o hidrogênio, certo? Distante do HCl, a maior distância que eles conseguem ficar um do outro é numa geometria linear. Então, geometria linear de moléculas diatômicas sempre vai ser uma linha reta entre os dois átomos. Agora nós vamos ver o exemplo de geometria linear de moléculas triatômicas, ou seja, que tem três átomos. Vamos ver aqui o exemplo do CO2. Nós vamos ter o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, fazendo uma outra dupla ligação com o oxigênio, certo? Olha só isso daqui. A geometria linear de moléculas triatômicas, elas só vão acontecer quando o átomo central, ou seja, o carbono aqui, ele não tem elétrons desemparelhados, ou seja, ele não tem um par de elétrons sobrando aqui, certo? Isso não existe. Então, recapitulando, geometria linear de moléculas triatômicas vai ser uma linha. Isso vai acontecer quando o átomo central não tiver elétrons desemparelhados. Então, a gente tem uma nuvem eletrônica para cá e uma outra nuvem eletrônica para o outro lado. Então, aqui nessa ligação aqui é uma geometria linear de moléculas triatômicas, porque tem três átomos. Ela vai ser linear porque o átomo central não possui elétrons, pares de elétrons, igual, por exemplo, o oxigênio tem. Os da ponta não tem problema eles terem esse par de elétron, mas o átomo central não pode ter. Então isso aqui vai ser uma geometria linear e o ângulo que ela forma aqui vai ser um ângulo de 180 graus, certo? Um ângulo de 180. Então, é um ângulo de 180 graus entre as nuvens eletrônicas. Beleza? Então, essa aqui é a geometria linear. Moléculas diatômicas e triatômicas sempre vão formar uma linha, desde que na triatômica o elemento central não possua
elétrons desemparelhados, beleza? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a geometria angular. E a melhor forma de a gente entender é com um exemplo. Então, vamos fazer o exemplo do SO2. Nós vamos ter aqui... Então, vamos lá. Você pode falar para mim assim, professor, mas esse aqui também é uma molécula triatômica? Mas olha só a diferença. Nessa molécula triatômica, o enxofre, que é o elemento central, ela possui um par de elétrons. Então, a gente vai ter então aqui agora uma nuvem eletrônica, duas nuvens, três nuvens, certo? Então, quando você tem esse par de elétrons aqui, o que ele faz com a ligação? Vou tentar representar para vocês aqui, utilizando minhas canetas. Nós teríamos esse par de elétrons aqui, e esse par de elétrons não permite que essas duas ligações aqui embaixo ficassem paradas. O que elas fazem? Ela dá uma quebrada, formando essa estrutura aqui. Esse par de elétrons ele vai repelir essas outras nuvens eletrônicas, certo? Fazendo com que, ao invés de ela ficasse reto, uma linha aqui embaixo, ela dobrasse um pouco. Então, uma geometria angular, como você vai fazer para diferenciar da geometria linear, você vai ver esse par de elétron aqui, vai fazer com que a ligação ela caia. E essa distância é de aproximadamente 120 graus. Alguns vestibulares eles vão cobrar essa distância, o ângulo que a geometria angular ela forma, né? Então, a geometria angular forma um ângulo de aproximadamente 120 graus, beleza? Pessoal, recapitulando, nós vamos dividir essa aula em duas partes, vamos continuar as outras geometrias na próxima aula, para a aula não ficar tão grande. Então, recapitulando, quando a gente vai falar de geometria molecular, nós temos que lembrar da teoria de repulsão das nuvens eletrônicas. E o que é uma nuvem eletrônica? Todo par de elétron no ligante, ligação dupla, simples e tripla ligação, é uma nuvem eletrônica. Então, geometria linear, que pode ser de moléculas diatômicas ou triatômicas. Lembrando que a molécula triatômica, o átomo central não pode ter um par de elétrons emparelhados. A gente não pode ter dois elétronzinhos ali no átomo central. E a geometria angular vai se diferenciar da linear, porque o átomo central, sim, ele vai ter pares de elétrons livres, elétrons que não estão ligantes, que não estão fazendo uma ligação, e vai fazer com que a ligação, ao invés dela ser uma linha reta, ela quebre para baixo por conta da repulsão das nuvens eletrônicas, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, não importa o comentário que for, porque ajuda muito o canal, para que o YouTube mostre esse vídeo também para outras pessoas e outras pessoas possam aprender esse conteúdo. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre as outras geometrias que ficou faltando. Então, beleza? Um abraço e até a próxima.